0,99999 e assim eternamente vale 1 ou falta um pouquinho para chegar no 1? Se você não sabe, vem com a gente que nós vamos explicar na aula de hoje. E aí, vamos lá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre conjuntos numéricos, né? Antes, só não esquece daquela clicada no sininho aqui embaixo para você receber aí as nossas atualizações, tá? Gente, o que é o papo de conjuntos numéricos? A matemática dividiu todos os números em alguns bloquinhos de conjuntos específicos para melhorar a nossa linguagem, para melhorar a forma que a gente se comunica, não é? Alguns deles você já conhece, outros a gente vai precisar dar uma formalizada um pouquinho melhor. Vamos lá, eu acho que você lembra essa parte aqui, ó. O que era o conjunto dos números naturais? Esse é o primeiro conjunto que a gente chega na escola meio que já conhecendo esses números, não é? Começava lá no 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esse era o conjunto dos números naturais, representado lá por uma letra N, né? Muita gente faz assim um N um pouquinho mais estilizado, né? Conjunto dos naturais, como o próprio nome diz, a gente meio que naturalmente já conhece esses números daí, né? Você já era pequenininho, você já tinha uma noção que era o número 2, 3, 4. A escola simplesmente dá uma formalizada nesse seu conhecimento, né? Só que quando você chega na escola, depois, um pouquinho mais para frente, você entra em contato com outro conjunto um pouco mais avançado, o chamado conjunto dos números inteiros. Entenda que quando a gente faz isso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando o seu conhecimento dos naturais, estamos simplesmente o quê? Ampliando, estamos inserindo novos números, não é? Ou seja, nós vamos pegar esses daqui e vamos acrescentar a eles os números negativos, né? Conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Você sabe por que é a letra Z que representa o conjunto dos números inteiros? Porque quem deve ter inventado isso daí era alemão ou falava alemão, provavelmente o Euler, não é? E o conceito de número em alemão começa com a letra Z. Por isso que o conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z, não é? Bom, vamos lá, como é que era esse conjunto aí? Então você coloca lá a letra Z e a gente normalmente escreve assim, né? Você acrescenta os números negativos ao conjunto dos números naturais que a gente tinha antes. Então agora os nossos conjuntos só vão crescer, não é? Agora, legal, tem esses dois conjuntos que são os primeiros que a gente trabalha aí, né? Outras notações interessantes. O que é o conjunto dos números naturais quando a gente coloca uma estrelinha aqui em cima, chamado asterisco, né? Isso daí quer dizer que a gente está tirando o zero. Então seria o quê? O conjunto dos números naturais, vamos falar assim, ó, não nulos. Tudo bem? Pode ser? Estou eliminando o zero. Esse aqui também a gente pode fazer a mesma coisa. Se eu colocar Z com uma estrelinha em cima, estou eliminando o zero. Eu tenho ainda outras notações interessantes. Se a gente colocar assim, olha, o Z mais, o que a gente faz? Pensa sempre comigo. Quando eu acrescento um número, quer dizer que eu estou tirando um símbolo, quer dizer que eu estou tirando algum número. Se eu coloco Z mais, quer dizer que eu estou tirando os negativos, né? Se eu coloco Z mais, você concorda que se eu tirar os negativos, eu volto a ter os naturais? Ou seja, é uma forma diferente da gente escrever os naturais. E se eu colocar o sinalzinho de mais e também colocar a estrelinha aqui? O que eu estou fazendo? Eu estou tirando os negativos e eu estou tirando o zero. Então vai ficar o quê? Tirando os negativos e tirando o zero. De novo, você vai ter o mesmo conjunto que eu representei lá em cima, tá? Então são formas diferentes a gente escrever alguns conjuntos importantes para a matemática. Se eu colocasse o Z menos, dessa vez eu iria eliminar os números positivos. Tudo bem? Agora vamos falar de um conjunto um pouquinho mais avançado, que é o conjunto dos racionais. O conjunto dos racionais, ele vai ser um conjunto um pouquinho mais amplo do que os anteriores. E eu não consigo escrever todos os números, mesmo que a gente bole alguma simbologia mais legal, não é? Eu vou acrescentar aqui o seguinte. O símbolo dele, dos racionais, está ligado com um Qzinho, né? A gente representa com essa letra aí. E o nome racionais está ligado à ideia de razão. Razão tem a ver com fração na matemática. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o conjunto que eu tinha antes, qual que foi o último que a gente viu? Era o conjunto dos inteiros, e vamos acrescentar mais gente nele. Ou seja, nesse conjunto nós teremos os inteiros, não é isso? Todos que a gente tinha antes, vamos lembrar que eram os naturais, acrescentados de números negativos, viravam os inteiros. Além desses daqui agora, nós vamos pegar as frações, não é isso?
Agora, essas nossas frações, vamos fazer o seguinte, é uma fração que eu vou representar desse jeito, ó, A sobre B, tudo bem? Só que esse A sobre B aqui não pode ser qualquer A, não pode ser qualquer B. Temos aqui uma restrição. Esse A aqui, ó, deve ser o quê? Um número inteiro, não é isso? Ou seja, deve pertencer àquele conjunto Z que a gente falou antes. E esse aqui de baixo também deve ser o quê? Um número inteiro, não é isso? Então, ou seja, eu vou pegar números inteiros e vou formar as nossas frações. Uma restriçãozinha aqui para baixo. O nosso B tem que ser um número inteiro e não pode ser o zero, né? Então, eu vou acrescentar aqui não nulo. Vamos só abrir um parênteses aqui. Por que não pode ser zero embaixo? Um exemplo que eu sempre dou nas minhas aulas, quando eu falo assim, ó, 6 dividido por 2, isso daí dá quanto? 3. Se você fizer a operação inversa, 3 vezes 2 vai dar 6. O resto da nossa divisão é 0. Tenta fazer agora essa mesma divisão por 0. 6 dividido por 0, quanto que vai dar? Tem gente que acha que vai dar 0. Não é verdade. Faz a operação inversa. 0 vezes 0 vai dar 6? Não vai. Ah, professor, então é 6. Também não vai ser. 6 vezes 0 vai dar 6? Não. E aí então entra uma ideia que você deve ter ouvido já falar na matemática. É impossível dividir por 0, né? Tem o pessoal que fala dos mandamentos da matemática. O mais importante, né? Ou um deles seria nunca dividirás por 0. Então, no nosso denominador, não pode ser 0, por isso que eu escrevi aqui um número inteiro não nulo, tá? Vamos acrescentar aqui mais gente no nosso conjunto. Vamos falar assim, ó, os números decimais exatos, não é isso? Os números decimais exatos. Quem seriam os números decimais exatos, né? Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, 0,21 é o número decimal, não é isso? Aliás, esse número decimal pode virar uma fração ou não pode? Pode. Vamos lembrar como é que era isso daí, ó? Como é que é? Você tem aqui, ó, 0,21, esquece a vírgula, escreve o número sem a vírgula, vai ser 21. E aí você vai contar agora o que comigo aqui, ó. Quantas casinhas eu tenho depois da vírgula? São 2 casinhas? Então aqui embaixo você vai fazer o quê? Você vai acrescentar o 1 seguido de 2 zeros, mais chamado de 100, não é isso? Então é o 21 dividido por 100. É um decimal exato. Perceba que ele se transforma numa fração, né? 1,002. Como é que esse cara aqui na forma de fração? Isso daqui ficaria como? Seria o 1002. Ah lá, estou esquecendo a nossa vírgula. E aí vamos lá, quantas casinhas eu tenho depois da vírgula? São 3. Então é o 1 seguido de 3 zeros que eu tenho aqui, ou seja, eu vou ter aqui o 1000. E é assim que a gente transforma os nossos decimais exatos em uma fração. Portanto, eles conseguem ficar no conjunto dos números racionais. E uma última coisa aqui meio chata agora para você. As chamadas dízimas. Dízimas periódicas, né? O que seriam as nossas dízimas periódicas? Primeiro, esse nome, periódico, quer dizer o quê? Periódico deve ser alguma coisa que se repete, não é? E as nossas dízimas vão ter sim um pedacinho delas que vai sempre repetir. E é sobre ele que nós vamos falar agora aqui nesse cantinho para você, não é? Vamos pensar aqui, ó, numa situação assim. Eu tenho uma dízima periódica escrita da seguinte maneira: 0,4444. Pergunto, tem alguém que repete aí? Tem. Quem que repete? É o nosso 4, não é? Eu já vi gente escrever isso daqui também assim, ó, 0,4, aí o pessoal põe um pontinho aqui em cima. Já vi gente também escrever assim, ó, 0,4, coloca uma barrinha. São maneiras diferentes de você escrever esse número aí, não é? Agora, esse número é uma dízima periódica. Estou falando para você que ele é um número racional. Se ele é um número racional, quer dizer que ele pode se transformar em uma fração, não é? E como é que eu faço isso? Eu tenho aqui uma técnica que eu acho bem legal. Sem muita decoreba, sem muita bitolinha, faz o seguinte: pega esse número, iguala ele a x. E aí eu pergunto para você, quantos algarismos repetem aqui? De repente alguém distraído vai falar, professor, 44, 44. Não, né? Vamos falar que vai estar repetindo só o 4. Tem um só algarismo que repete? Então você vai multiplicar nessa igualdade os dois lados por 10. Se repetisse 2, por exemplo, 13, 13, 13, 13, você iria multiplicar por 100. Perceba que são 2 zeros. Vamos fazer primeiro esse. Só repete 1, então multiplica os dois lados por 10. Se você multiplicar esse cara por 10, x vai virar 10x. E esse aqui, se você multiplicar por 10? Antes, se você multiplica alguém por 10, o número fica maior ou fica menor? Pega o seu peso, multiplica por 10. Pega o seu salário, multiplica por 10.
aumenta. Então, quer dizer, esse número aqui vai aumentar, porque eu estou multiplicando ele por 10, não é isso? Legal. Então, quer dizer que a minha vírgula vai ter que andar para a direita ou para a esquerda? Ela vai andar para a direita. Era 0, alguma coisa, então vai ficar 4,444. E eu multipliquei os dois lados por 10. Tudo bem? E aí? Agora você vai fazer o de baixo menos o de cima. Como é que é? O de baixo menos o de cima. Essa conta é fácil. Quanto que dá 10x menos x? 10x menos x dá 9x. E essa outra conta? Nossa, tem até esses pontinhos, mas faça comigo aqui, ó. 4,444 menos o de cima, 0,444. Quanto que vai dar esse nosso resultado? Como é que era? Vírgula embaixo de vírgula? Será que você concorda que toda essa parte depois da vírgula, isso aqui vai cortar todo mundo, né? Até as bolinhas que vem lá atrás você corta, vai sobrar o quê? Só o 4. Legal. E o que virou isso daí? Virou uma equação do primeiro grau. Passa o 9 dividindo, acabamos de fazer uma descoberta legal. O nosso x, que era esse número aqui de cima, pode ser escrito como 4/9. Legal, então quer dizer, a dízima periódica vira o quê? Uma fração. E aí eu posso colocar outros exemplos para você. 0,4444 deu 4/9. Se fosse 0,55555, isso daí daria quanto? Daria 5/9. Se fosse 0,77777, daria quanto? 7/9. E agora aquela pergunta que eu fiz no começo. E se fosse 0,999999? Se fosse 0,999 na forma de dízima periódica, ficaria o quê? 9 dividido por 9. E 9 dividido por 9 dá quanto isso? Vai dar 1. É verdade ou não é? Legal. Bom, e daí? E daí que se alguém falar, eu não acredito que é 1. Como assim não acredito que é 1? Não, falta um pouquinho. Aí eu pergunto, quanto que falta para chegar no 1? E alguém vai falar para mim, vai faltar 0,1. Mentira. Vai faltar 0,001. Não, vai faltar quanto? 0,00000. Você não pode falar esse 1 porque senão vai passar. Você tem que ir mais além. Ou seja, não falta nada, cara. 0,99999, sim, é igual ao número 1. É um número 1 disfarçado de dízima periódica. Tudo bem? Vou fazer mais 2 exemplinhos só para a gente fechar essa ideia aí. Outro exemplo que eu já falei, mas eu não escrevi. O que está escrito aqui? 0,131313. Repete em 2. Então, se repete em 2, o que a gente faz? Multiplica por 100. 2 zeros, porque repete em 2. Se eu multiplicar por 100, quer dizer que a minha vírgula vai dar 2 pulinhos para a direita, não é? Cada vez que você multiplica por 10, dá um pulinho para a direita para o número aumentar. Multiplicou por 100. Então, conclusão, vai ficar 13,1313. Tudo bem aí? E aí, de novo, o de baixo menos o de cima. Se eu faço o de baixo menos o de cima, o que vai dar aqui? 99x. E do outro lado, vamos fazer a conta aqui, ó. 13,131313 menos o de cima, 0,131313. O que acontece? Toda essa parte depois da vírgula vai cortar todo mundo, não é? Ou seja, vai sobrar quanto? 13. E aí, então, é 99x, que igual a 13. Passo 99 dividindo, o que a gente acabou de descobrir? Que vai dar 13/99. Entendeu a ideia? Então, quando repete 1, vai ficar sobre 9. Se repete 2, vai ficar sobre 99. Uma regrinha prática. Só que isso aqui a gente chama de dízima periódica simples. Aqui eu já coloquei um exemplo um pouquinho mais difícil. Eu tenho um número agora aqui na frente. Quem que repete aqui? Alguém vai falar, repete 52, 52, mas tem esse 1 aqui. Isso complica um pouco a nossa vida, não é? Mas vamos lá, vamos tentar usar o mesmo esqueminha? Quantos que repetem aqui? Está repetindo o quê? De 2 em 2. Esse 1 não repete, repete de 2 em 2. Se repete 2, você multiplica por 100. Então vamos lá, multiplica por 100 embaixo e em cima. Se eu multiplicar por 100, quer dizer que a nossa vírgula vai dar 2 pulinhos para a direita. Então aqui, ó, era para ficar no 1, passou para o 5 e vai ficar 215. E aqui depois da vírgula, 25, 25, 25. Tudo bem? Vamos fazer a nossa conta aí de novo? E aí, o de baixo menos o de cima. 100x menos x dá 99x. Essa conta agora nós vamos ter que fazer aqui no canto. Vamos lá? O que está escrito aí? 215,25, 25, 25. É isso? E o de cima? Vírgula embaixo de vírgula. 2,15. É isso? O que vem aqui depois? 25, 25, 25.
Será que você concorda comigo? Ó, a partir desse instante aqui, ó, essa parte toda vai cancelar? Vai ou não vai? Tudo aquilo ali vai cancelar? Vai. O que vai sobrar aqui, ó? Vai ficar 2 menos 1, vai dar 1, aí vem a vírgula. E o 215 menos 2, isso daí vai dar quanto? 213. É isso? Então essa conta de menos, o de baixo menos o de cima, está dando 213,1. Pode não ter ficado muito bonito, mas eu consegui acabar com aquela parte que tinha a parte repetida, não é? Fica mais legal. Sugestão, multiplica agora por 10 dos dois lados. Se eu multiplicar os dois lados por 10, aqui vai ficar 990 vezes x, tudo bem? 99 vezes 100, ou vezes 10, e esse cara vezes 10 para matar essa vírgula. Quando a vírgula vai cair lá atrás, você não precisa escrever. E agora você pega o 990 e passa para o outro lado dividindo. E assim você chegou no nosso número, não é isso? Que vai virar essa dízima periódica. Pega a calculadora depois, faz a conta e vê se vai dar esse resultado. Você vai ver que está certinho. Então é uma forma que a gente tem de transformar os números decimais exatos em frações e também as nossas dízimas periódicas em frações. Tudo bem? Então são esses os nossos números racionais. Depois de toda essa conversa, a gente já falou então que os racionais eram formados pelos inteiros, pelas frações formadas por números inteiros, pelos decimais exatos e pelas dízimas periódicas. É muito comum você encontrar em livro por aí o pessoal escrevendo assim, ó, o conjunto dos números racionais é dado por x, aí o pessoal põe 2 pontos, tal que, a gente lê assim, né, 1x, tal que x é igual a A sobre B, né, A sobre B, e aí a gente coloca assim, ó, quem que é esse A e esse B? São números inteiros. Como é que eu escrevo que o A é um número inteiro? Eu escrevo assim, ó, A pertence ao conjunto dos números inteiros, que era o conjunto Z. E assim, através de símbolos matemáticos, estou substituindo a língua portuguesa por esses caras aí. A minha linguagem fica mais precisa. E o de baixo? O de baixo também tem que ser número inteiro. Então, vou colocar aqui, ó, pertencer de novo ao conjunto Z. Não nulo. Opa, preciso eliminar o zero. Como é que eu elimino o zero? Coloca a nossa estrelinha lá. E essa é a formalização dos racionais. Beleza? O nosso penúltimo conjunto de hoje é o conjunto dos irracionais. Poxa, o que é isso daí? Nós vamos pensar assim, esse conjunto não tem uma propriedade. Diferente dos naturais, dos inteiros, dos racionais, quem são os irracionais? É uma exceção. É assim, é todo mundo que não é racional. Ou seja, todo mundo que não pode ser escrito na forma de uma fração utilizando números inteiros, não é? E aí, como é que você pensa aqui que seriam os números irracionais? São todas as nossas raízes que não vão dar números exatos. Por exemplo, raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2, se você fizer na sua calculadora, você vai ver que não é um número exato. Vai dar uma dízima aí na sua calculadora, mas não vai repetir. Então é uma dízima não periódica, não é? É um número que não vai ser um decimal exato. Raiz quadrada de 2, como curiosidade, você precisava guardar essa informação aqui, ó. É mais ou menos 1,41, tudo bem? O pessoal usa às vezes esse número para poder chegar numa aproximação mais legal, né? Outros números aqui que vão entrar nos racionais. Todas as raízes que não são exatas. Raiz de 3. Sabe quanto que vale mais ou menos raiz de 3? Aproximadamente 1,73. Faz aí na sua calculadora, aí depois você vai ver. De novo, vai dar uma dízima que não é periódica. Raiz do 4 não, né? Raiz do 4 vale quanto? Raiz quadrada de 4 vale 2. Então aí raiz, apesar de ter uma raiz, esse número não é um número irracional. Está dando como resultado um número inteiro, né? Então não é só porque tem raiz é que você vai falar que é um número irracional. Raiz quadrada de 5. Opa, esse aí também não é um número exato. Raiz quadrada de 5 é um número que vai ficar entre 2,23 e 2,24. Uma aproximação boa seria 2,24, tá? Mas é que já passou um pouquinho. Tem gente que gosta do 2,23. Tanto faz. Outros números irracionais famosos aqui. Tem o nosso amigo π. Pi. Pi na sua calculadora científica, né? Tem um botãozinho lá, pi. Você aperta, o que vai aparecer? De novo vai aparecer uma dízima, que não é uma dízima periódica. Vai dar 3,14, 15, 92. É um número muito bom para a nossa geometria, para calcular a área de círculo, comprimento da circunferência, né? Tem um outro número que não é muito famoso,
que é o número de Euler, não é isso? É um Ezinho. Se você nunca viu, na sua calculadora está escrito assim, ó, E elevado a x. Digita o número 1 e aperta esse botãozinho. Vai aparecer o valor desse número, aproximadamente 2,72. Ele tem um comportamento parecido com o do π, só que ele vai ser importante lá para a faculdade de exatas, para limite, derivada, coisas mais avançadas. O que eu estou fazendo? Estou mostrando para você exemplo de números irracionais. Números que não podem ser escritos na forma de fração. Aí sempre tem um engraçadinho que fala, professor, eu consigo escrever raiz de 2 na forma de fração. Ó lá, ó, raiz de 2 dividido por 1. Então, cara, você está escrevendo na forma de fração, mas como foi que a gente falou antes? Tinha que ser uma fração, mas tinha que ser, para ser racional, número inteiro em cima e embaixo. E aqui em cima não é um número inteiro, por isso que esse cara não é um número racional, é um número irracional. Tudo bem? Vamos colocar aqui uma dízima que não é periódica. Olha essa daqui que eu vou inventar, ó, 0,11, 12, 13, 14, 15... Você entendeu? Existe até uma certa lógica para montar essa dízima, mas ela não repete. E aí ela não é periódica. Se ela não é periódica, não dá para transformar esse número em uma fração. Por isso que ele recebe o nome de número irracional. Tudo bem? Agora é importante você perceber que quando nasce um número, ou quando você olha para a cara dele, ele só tem duas opções. Ou ele é um número racional, ou ele é um número irracional. Ninguém consegue estar nesses dois conjuntos ao mesmo tempo. Tudo bem? Ele tem que fazer uma opção. Qual desses dois conjuntos ele vai estar? E com tudo isso que eu falei para você, a gente pode montar uma ideia bem tradicional na matemática, que é como se os nossos conjuntos fossem crescendo. No começo da nossa aula a gente falou para você do conjunto dos números naturais. Vamos representar assim, ó, por quadriláteros, pode ser? Então tem os naturais, aí a gente acrescentou os números negativos. E aí o que aconteceu? Ampliamos e apareceu o que? O conjunto dos números inteiros, lembra? A letra Z. Aí a gente agora acrescentou mais números e apareceu o que? O conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, não é isso? Cadê os irracionais? Os irracionais não estão aí, estão fora, não é? E aí então nós vamos fazer assim, ó, cercando todo mundo, vem o nosso último conjunto, o chamado conjunto dos números reais, representado por esse errão aqui, ó, o conjunto dos números reais. E aí, natural, cresceu para inteiro, cresceu para racional, aumentou para reais. Professor, cadê os irracionais? Os irracionais estão nesse pedacinho aqui, ó, os irracionais. Eles estão dentro dos reais, mas estão fora dos racionais. E a gente pode usar símbolos lá de teoria dos conjuntos, que é assim, ó. Se eu pegar os racionais e fizer a união com os irracionais, qual é o símbolo dos irracionais? Aqui tem um pessoal que discute às vezes comigo, normalmente irracionais, você vai ver muito livro por aí, o pessoal usando a letrinha I como irracional. Mas eu já vi matemáticos que não gostam, o pessoal acha que não é uma letra boa. O pessoal também utiliza assim, ó, quelinha, né? Por que quelinha? É a ideia do complemento do que, tudo bem? Então vamos escrever assim, ó, é que, união com quelinha, racional, união com irracional. Isso daí vai dar o conjunto dos números reais, beleza? E completando uma ideia que eu falei antes para você, a interseção. Qual que é a interseção? Quem que está nos racionais e nos irracionais ao mesmo tempo? Ninguém, é o conjunto vazio. Nenhum número consegue estar nos dois ao mesmo tempo. Beleza? Então tá aí os nossos conjuntos numéricos. Vamos só acrescentar mais umas informações e a gente acaba a nossa aula de hoje. Então quer dizer que o conjunto dos números reais é quando você faz a união dos racionais com os irracionais. Junta tudo, dá os reais. Esse conjunto eu não consigo escrever ele de um jeito legal, não é? Eu consigo desenhar assim, ó, através de uma reta. E aí eu uso até alguns conceitos parecidos com os da física, não é? A gente montava assim, ó, um eixo, não é? E assim eu vou colocando os números naturais. Se eu for para o outro lado, eu estou acrescentando os negativos, e aí eu acabei de representar o quê? Os inteiros. Vamos acrescentar as frações? Não precisa acrescentar, elas já estão aí, né? Ó. Por exemplo, o meio está aqui. Vamos colocar as raízes. Quanto que era mais ou menos raiz de 5 mesmo? 2,2, ó. Raiz de 5 está aqui, ó. Raiz de 3 era 1,7.
E menos raiz de 3? Menos raiz de 3 vai estar lá para o outro lado, ó. Aqui é menos 1, menos 1,7 está mais para cá. O que eu estou conseguindo fazer? Numa mesma reta eu consigo colocar números naturais, inteiros, racionais, irracionais, e aí eu estou juntando tudo, isso daí está dando o conjunto dos números reais. O comentário que eu já fiz, conforme você vai andando para a direita, esses números vão ficando cada vez maiores, vão andando para a esquerda cada vez menores. Então é um conjunto que você consegue ordenar de uma maneira legal, não é? Agora vamos misturar esses conjuntos, fazer umas perguntas diferentes para vocês. Agora nós vamos fazer algumas perguntas para você que é bem legal e cai bastante em alguns vestibulares aí, ó. Eu estou colocando aqui as 3 opções. Vamos pegar 2 números racionais, ou vamos pegar 2 números irracionais, ou vamos pegar um racional e um irracional. E aí eu vou misturar agora esses números fazendo operações, eu quero saber como é que vai ser o resultado entre eles, né? Vamos fazer uma soma. Quando eu falo soma, significa uma conta de mais ou uma conta de menos, é uma soma, não é? Então se eu pegar 2 números racionais, pega 2 números inteiros, né? O 2 e o 3, se você somar, vai dar um número inteiro. Quando eu falo racionais, seriam 2 frações formadas por números inteiros. Se eu pegar uma fração e outra fração, se eu somar ou subtrair, eu tiro o mínimo múltiplo comum, faço a conta, mas você concorda comigo que o resultado não tem jeito, vai ser uma nova fração? De repente até pode ser que seja um número inteiro, mas com certeza uma fração com uma fração, um número racional com racional, a soma vai dar um número racional. Então vamos acrescentar aqui esse nosso resultado. A soma sempre dará um número racional, não é isso? Beleza? Sem maiores complicações aqui, sem demonstrar que senão fica uma filosofia matemática que não nos interessa pensando em ensino médio, tá? E se eu for fazer o produto, um número racional por um número racional? É só você pensar em 2 frações. Se você multiplica uma fração pela outra, o resultado pode ser uma nova fração, pode ser um número inteiro, de repente pode ser até uma dízima, mas tudo isso são números racionais. Então o produto de 2 números racionais também será um número racional. Tem um termo técnico que a gente usa que fala que o conjunto dos números racionais ele é um conjunto fechado para soma e para multiplicação. Significa que se eu faço uma conta entre eles, eu não preciso desenvolver um novo conjunto para dar o resultado. Eu estou sempre dentro do mesmo conjunto. O pessoal quer dizer isso daí quando usa essa expressão fechado para essas operações. Agora vamos lá, irracionais. Se eu for somar 2 números irracionais, a gente viu na aula de radiciação, quanto que dá raiz de 2 mais raiz de 2? Dava 2 raízes de 2. Então é um irracional com um irracional, o nosso resultado vai ser o que? O número irracional, não é isso? Mas para pensar um pouquinho. E quanto que dá raiz de 2 mais menos raiz de 2? Raiz de 2 com menos raiz de 2, você vai cortar e vai dar 0. E o que era o 0? O 0 era um número natural. Se ele é natural, ele é inteiro. Se ele é inteiro, ele é racional. Tudo bem aí ou não? Então, quer dizer, irracional mais irracional pode dar um número racional. Pode dar 0 essa nossa conta. É como se eu fizesse π com menos π. Você vai cortar, vai dar 0. E 0 é um número racional. Beleza? Vou dar um outro exemplo mais para frente. Por enquanto, vamos ficar só com esse. E o produto? Irracional vezes irracional. Raiz de 2 vezes raiz de 3. Vai dar raiz quadrada de 6. Ou seja, o nosso resultado vai ser um número irracional. Mas eu aproveito, vou até escrever aqui para você. Quanto que dá raiz de 2 vezes raiz quadrada de 8? É um número irracional, outro número irracional. Isso daí vai dar raiz quadrada de quanto? 16, que vale 4. Opa, então quer dizer que o nosso resultado aqui também pode ser um número racional. Irracional vezes irracional está dando um número racional. Tudo bem? Então tá aí exemplos interessantes para você. A gente fugiu do conjunto dos irracionais fazendo essas operações. Agora vamos falar assim, se eu misturar um racional com um irracional, o que vai dar? 2 mais π. Perceba que nessa hora parece que eu estou mexendo com água e óleo, um não consegue misturar com o outro. Na calculadora eu consigo fazer 2 mais π.
Π seria 3,14 mais um monte de gente. Se você acrescenta 2, quer dizer, vai interagir, mas aquela parte feia depois da vírgula vai permanecer. Ou seja, quando você soma um racional com um irracional, aquela parte feia não vai desaparecer nunca. E aí então você vai ficar com um número o quê? Irracional. Tudo bem? Então um número racional mais um número irracional sempre vai dar um número irracional. Beleza? Então tá aí uma consideração interessante, porque um não consegue anular o outro, tudo bem? Aquela parte feia depois da vírgula não desaparece desse jeito, não é? E se eu for fazer o produto, quanto que dá 2 vezes π? De novo, eu não estou conseguindo desaparecer com aquela parte feia depois da vírgula, mas tem um herói que consegue fazer isso. Sabe quem que é? É o zero. 0 vezes π dá quanto? Dá 0. Ou seja, quando você faz um racional vezes um irracional, pode dar um número racional, se você multiplicar pelo zero, ou pode dar também um número que, gente, irracional, se você fizer 2 vezes π. Beleza? Então tá aí. Essa daqui é uma conclusão interessante. Um último exemplo para a gente. Quanto que dá π mais 2? Π mais 2 dá um número irracional. Quanto que dá 3 menos π? Também dá um número irracional. Irracional e irracional. E se eu somar esses dois, quanto que vai dar? Esse irracional com esse irracional, perceba que vai dar um número racional. A soma de dois irracionais pode dar um número racional, mesmo eles sendo diferentes. Tudo bem? Então tá aí algumas ideias meio malucas, pratica depois fazendo os exercícios, tá bom?